está pronto para cair em uma toca de coelho de histórias repetidas no cinema? Não é de hoje que Hollywood está reciclando tramas mais rápido do que podemos acompanhar. Toca a abertura. Bem-vindo de volta ao Estúdio LH. Hoje faremos uma viagem intrigante pelo universo do cinema para descobrir os casos em que filmes diferentes surpreendentemente compartilharam a mesma premissa. Talvez você nem tenha percebido isso até agora, então prepare-se para algumas surpresas. Oh my God! Nossa primeira dupla é Um Corpo que Cai, de 1958, e Trágica Obsessão, de 1976. Muitos consideram Um Corpo que Cai como um dos melhores filmes da história do cinema. Dirigido pelo mestre Alfred Hitchcock e estrelado por James Stewart e Kim Novak, é um clássico que tem curiosamente mais remakes não intencionais do que qualquer outro. Existem rumores de que o filme ganhará um remake oficial com ninguém menos do que Robert Downey Jr., o nosso querido Homem de Ferro, no elenco. Mas olha, isso já aconteceu de certa forma várias vezes. Para ilustrar, vamos para o filme Trágica Obsessão, de Brian De Palma, o cérebro por trás de Scarface. Essa produção foi assumidamente inspirada em Um Corpo que Cai. Escrito por Paul Schrader, de Taxi Driver, o filme segue a história de um homem atormentado pela morte de sua esposa. Anos depois, ele se depara com uma jovem que é, estranhamente, idêntica a ela. Se você é fã do trabalho de De Palma, deve saber que ele é um grande admirador de Hitchcock. Muitos dos seus filmes são claramente influenciados pelo estilo do diretor de Psicose. Mas em Trágica Obsessão, De Palma levou essa inspiração para um novo nível, criando uma história similar à de Um Corpo que Cai. No filme de Hitchcock, o personagem de James Stewart passa pelo mesmo dilema, quando é chamado para investigar a suspeita sobre Madeline, personagem de Kim Novak. Vamos à nossa segunda dupla, Janela Indiscreta, de 1954 e Paranoia, de 2007. Não é surpresa para ninguém que Alfred Hitchcock é uma das mentes mais influentes da história do cinema. Seus filmes são tão icônicos que continuam inspirando inúmeros diretores até hoje. Outra colaboração incrível entre Hitchcock e James Stewart é Janela Indiscreta. No filme, Stewart interpreta o fotógrafo profissional que é forçado a permanecer em seu apartamento depois de quebrar a perna. Com poucas opções de entretenimento, ele passa a usar um binóculo para observar a vida de seus vizinhos, até que certos acontecimentos suspeitos o levam a acreditar que um assassinato foi cometido. Ao longo dos anos, Janela Indiscreta recebeu inúmeras homenagens no cinema, mas existe um filme que surpreendentemente segue quase à risca a premissa original: Paranoia, do diretor D.J. Caruso, conhecido por Eu Sou o Número 4. Assumidamente inspirado no clássico de 54, Paranoia apresenta uma história quase idêntica à de Janela Indiscreta, mas dessa vez a história é contada através da perspectiva de um jovem que está em prisão domiciliar, interpretado por Shia LaBeouf, de Transformers. Se isso não é um exemplo fascinante de duas obras cinematográficas distintas compartilhando a mesma premissa, eu não sei o que é. Se você já assistiu tanto Avatar, de James Cameron, quanto Pocahontas, a clássica animação da Disney, provavelmente notou algumas semelhanças bem marcantes entre as duas histórias. E não, você não está imaginando coisas. As semelhanças são reais e bem evidentes. Em ambos os filmes, a história gira em torno da jornada do herói. Mas aí está a coisa, não é só a estrutura da narrativa que é semelhante. A forma como a história se desenrola, os temas abordados e até as personalidades dos personagens principais têm muito em comum. Pense nisso. Em ambos os filmes temos humanos chegando a um novo lugar. Em Avatar, o planeta alienígena é chamado de Pandora. Em Pocahontas, é a América do Norte. O objetivo? Explorar e possivelmente colonizar esses novos ambientes. E aqui entra a parte romântica da história. O protagonista, um explorador, se apaixona pela filha do líder da comunidade local. Essa paixão proibida floresce e, à medida que aprende mais sobre a comunidade e seu modo de vida, o explorador começa a questionar seus próprios valores e os objetivos de sua missão. Enquanto isso, os outros humanos estão mais interessados em explorar as riquezas e os recursos do novo território, e isso acaba gerando uma tensão crescente. Então sim, Avatar e Pocahontas podem ser dois filmes muito diferentes, mas no fim das contas eles compartilham uma premissa bastante semelhante. E isso é um ótimo exemplo de como filmes completamente diferentes podem ter histórias surpreendentemente parecidas. Se você gosta de comédias românticas, deve ter notado que há um certo clichê que aparece com frequência nesse gênero.
Dois amigos que decidem iniciar uma relação sexual, mas sem qualquer envolvimento emocional. Na maioria das vezes, esse arranjo começa bem, mas depois as coisas começam a ficar complicadas quando os sentimentos começam a se intrometer. É uma fórmula clássica que tem sido usada repetidamente, mas houve um momento em que dois filmes usando essa mesma premissa foram lançados no mesmo ano: Amizade Colorida e Sexo Sem Compromisso. A Amizade Colorida com Justin Timberlake e Mila Kunis acabou se tornando o mais conhecido dos dois. Mas Sexo Sem Compromisso com Ashton Kutcher e Natalie Portman tinha basicamente a mesma história. Dois amigos decidem ter uma relação sexual prometendo manter as coisas estritamente físicas para não estragarem a amizade. Como você provavelmente pode adivinhar, as coisas não saem exatamente como planejado. A complexa e perigosa arte de ser pai. Seja você um ex-agente secreto humano ou um peixe palhaço. Procurando Nemo e Busca Implacável são dois filmes que, à primeira vista, parecem estar em extremos opostos do espectro do cinema. No entanto, quando você cava um pouco mais a fundo, percebe que ambos compartilham um tema em comum: pais superprotetores embarcando em missões arriscadas para salvar seus filhos sequestrados. Em Procurando Nemo, Marlin, um simpático e neurótico peixe-palhaço, se vê forçado a se aventurar pelo vasto e aterrorizante oceano depois que seu filho, Nemo, é pescado por um mergulhador por ter nadado além do recife de coral, apesar dos repetidos avisos do pai. Por outro lado, em Busca Implacável, temos Liam Neeson interpretando um ex-agente do governo com um conjunto particular de habilidades, cuja filha é sequestrada por traficantes durante uma viagem a Paris. Assim como Marlin, ele está pronto para mover céus e terras, ou nesse caso, desmantelar uma rede de tráfico humano para recuperar sua filha. Ambos compartilham a mesma missão, só que um tem que lidar com tubarões e águas-vivas, enquanto o outro enfrenta mafiosos e traficantes internacionais. Me disseram por aí que tem criança e adolescente que gostaria de poder saltar para a idade adulta com toda a sua liberdade e glamour, esquecendo convenientemente todas as responsabilidades e boletos que vêm junto. Bem, se existe de verdade, eu não sei, mas é exatamente esse desejo que é atendido em De Repente 30 e Quero Ser Grande. Em Quero Ser Grande, Tom Hanks interpreta Josh Baskin, um garoto de 12 anos que depois de fazer um desejo para uma máquina em um parque de diversões, acorda na manhã seguinte como um homem de 30 anos. No início, é tudo sorvetes no café da manhã e noites sem fim de videogames, até que a realidade das responsabilidades adultas, empregos, relacionamentos, contas, começam a se instalar. Em De Repente 30, Jennifer Garner interpreta a Jenna Rink, uma garota que no dia de seu aniversário de 13 anos deseja ser uma adulta. Graças a um pouco de pó mágico de uma casinha de bonecas, ela acorda no dia seguinte como uma editora de revista bem-sucedida de 30 anos. A princípio, ela adora a ideia de coquetéis chiques e roupas da moda, até que percebe que o adulto que ela se tornou não é exatamente a pessoa que ela esperava ser. A moral da história permanece a mesma. A vida adulta pode não ser tudo o que parece ser quando você é um adolescente ansioso para crescer. E talvez, apenas talvez, exista algo a ser dito sobre aproveitar a jornada. Não importa em que fase da vida você esteja. Quem poderia esquecer do ano em que ganhamos 2 filmes de formigas? Tudo começou quando a Pixar, ainda surfando no sucesso de seu filme de estreia Toy Story, anunciou seu próximo projeto, Vida de Inseto. Enquanto isso, a DreamWorks estava se preparando para lançar seu primeiro filme animado, Formiguinhas. Ambos os filmes seguem os passos de duas jovens formigas, Flick em Vida de Inseto e Z em Formiguinhas, que sonham em ser mais do que simples peões em suas respectivas colônias. Ambos se encontram em situações onde devem recrutar insetos guerreiros para salvar suas colônias de ameaças externas. Mas, embora os enredos possam ser semelhantes, as abordagens são distintamente diferentes. Vida de Inseto apresenta uma abordagem mais colorida e otimista, com lições sobre trabalho em equipe e o valor do indivíduo. Formiguinhas, por outro lado, tem um tom mais sombrio e satírico, com comentários sociais sobre guerra e conformidade. Quer você prefira a abordagem de um ou do outro, é inegável que 1998 foi, sem dúvida, o ano das formigas no mundo do cinema. É uma situação estranhamente específica, né? Amigos se divertindo sem preocupações do mundo, até que o apocalipse vem e de repente se torna uma história de sobrevivência. Como você faz isso 2 vezes em um ano é uma coincidência que só Hollywood pode nos proporcionar. Em É o Fim, temos Seth Rogen, James Franco e uma série de outros atores interpretando a si mesmos, presos em uma festa que se torna um refúgio do fim do mundo quando o apocalipse bíblico acontece. As situações são absurdas
absurdas, a comédia é ultrajante e o alto deboche das estrelas de Hollywood é extremamente divertido. Em Heróis de Ressaca, temos Simon Pegg e Nick Frost, interpretando amigos de infância que vão pulando de bar em bar até que uma batalha pela salvação da humanidade se inicia. Ao contrário de El Fim, que explora a premissa do fim do mundo com um olhar mais autorreferencial e cínico, Heróis de Ressaca adota uma abordagem mais fantástica e britanicamente subversiva do apocalipse. Embora as premissas sejam semelhantes, cada filme acaba com uma abordagem e um tom diferentes, o que é uma prova de que até mesmo as ideias mais absurdas podem ser contadas de formas únicas e interessantes. Em Madagascar temos Alex, o leão, Marty, a zebra, Melman, a girafa e Glória, o hipopótamo, todos residentes do zoológico do Central Park em Nova York. Quando Marty decide que quer experimentar a vida selvagem, o resto do grupo se lança em uma aventura caótica e inadvertidamente aterrissam na, Madagascar. Por outro lado, Selvagem parece um pouco como Madagascar visto através de um espelho distorcido. Aqui temos Ryan, o filho do leão rei do zoológico de Nova York, que sonha com a vida selvagem. Quando ele acidentalmente é enviado para a África, seus amigos do zoológico embarcam em uma missão de resgate. Ambos os filmes seguem a premissa de animais do zoológico que anseiam pela liberdade e se veem na vida selvagem, mas cada um oferece uma história diferente. É claro, Madagascar saiu na frente em termos de popularidade e sequências, enquanto Selvagem ficou mais esquecido na savana cinematográfica. Talvez Selvagem precisasse de mais pinguins espiões ou lêmures que adoram festejar. Afinal, quem não ama o Rei Julian, né? Uma receita clássica do cinema que foi temperada de maneiras diferentes em filmes como Sexta-feira Muito Louca e Se Eu Fosse Você é a troca de corpos. Sexta-feira Muito Louca, lançada em 2003, é uma refilmagem de um clássico dos anos 70 e traz Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan como mãe e filha, que após uma discussão acalorada e um pouco de misticismo oriental, trocam de corpo. Agora, a mãe adolescente e a filha adulta precisam aprender a lidar com as responsabilidades uma da outra. Sim, muito louco, de fato. Do lado brasileiro, temos o hit Se Eu Fosse Você, de 2006. Aqui, Tony Ramos e Glória Pires são um casal que, em meio a uma crise conjugal e um eclipse lunar bem oportuno, acordam com a surpresa de terem trocado de corpo. As gargalhadas vêm quando eles têm que enfrentar os desafios diários e as peculiaridades de ser o sexo oposto. Embora os contextos sejam diferentes, ambos os filmes exploram a premissa de troca de corpos com muita comédia e aprendizado. Além disso, são um lembrete hilário de que a grama do vizinho pode não ser tão verde quanto pensamos, ou nesse caso, a vida da mãe, do pai, da filha ou do marido. Essa é de fato uma divertida seleção de filmes que, embora lançados em épocas diferentes ou até mesmo no mesmo ano, parecem compartilhar a mesma fonte de inspiração. Ou seria coincidência? Bom, vocês decidem. Se você se lembrar de mais filmes com tramas semelhantes, comenta aqui embaixo. Nós adoraríamos ouvir as suas opiniões. E é claro, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais conteúdos como esse. E lembre-se, se você começar a sentir um déjà vu enquanto assiste a um filme, pode não ser apenas na sua cabeça. Talvez você já tenha visto aquela trama antes em outro filme.